Continuando. Pergunta: Mestre, poderia nos falar sobre o Cristo íntimo? Se vocês lerem Paulo de Tarso em todas as suas epístolas, verão algo muito interessante. Ele fala sempre do Jesus Cristo interior. Raras vezes ele alude ao grande cabir Jesus, o histórico. Esse Jesus Cristo íntimo é o que Paulo faz alusão. Qual o mérito do grande cabir Jesus que viveu há 2000 anos na Terra Santa? Ele é muito grande, foi trazer a doutrina do Senhor. Mas por que tinha de ser ele a nos ensinar? Porque o Senhor havia encarnado nele e se expressava através dele. Por isso é que nos ensinou a doutrina do Cristo íntimo. O Cristo íntimo é o que conta. Na Ordem Rosa Cruz a gente chama de Cristo cósmico. Ele aqui chama de Cristo íntimo, né? Que é a mesma coisa. Então, o Cristo íntimo é o que conta. Ele é o instrutor do mundo e se expressa através de qualquer homem que estiver devidamente preparado. Pergunta: Mestre, poderia nos falar sobre a castidade? Não devemos nos envaidecer por achar que somos castos. Não, ao contrário, devemos nos reconhecer sempre como luxuriosos, como fornicários. Porque quem se envaidece não poderá descobrir se tem luxúria ou fornicação. A luxúria tem vários aspectos. Muitas vezes vocês podem sentir um amor estranho por uma pessoa do sexo oposto. Chegam a sentir um amor que sai do coração e sai pela boca, mas o que é esse amor? Se colocarmos a nossa atenção no sexo, veremos que nele se estabelece uma vibração muito simpática e curiosa quando se sente esse amor por essa pessoa. O que quer dizer isso? Que existe o desejo animal, mas no coração o expressa como amor. Na mente é expresso com ideias muito belas junto com essa pessoa, vendo-a linda, maravilhosa, ainda que ela seja por dentro um demônio. Porque está escrito: quem ama o feio, bonito lhe parece. Se eliminarmos essa vaidade dentro de nós, se nos considerarmos sempre um pecador, progrediremos muito esotericamente. Há muitos irmãos que me escrevem queixando-se que não conseguem sair em astral, que não viajam pelo mental, que não têm uma chispa de luz. Amém, amém. Que nunca conseguem acender o fogo dentro, ou seja, todos estão se queixando. É necessário entender bem essas coisas. Existem 3 classes de relação com a vida. A primeira é a relação com o próprio corpo. Se estivermos mal relacionados com o corpo, este pode ficar enfermo. A segunda é a relação com o meio ambiente. Se estivermos mal com o meio ambiente que nos rodeia, é claro que vamos criar problemas para nós. A terceira é a relação consigo mesmo, que é a mais importante. Se querem ter a iluminação, viajar pelos mundos astral, mental, causal ou búdico, ou intuicional, primeiro de tudo, tem de estabelecer relações corretas com os centros superiores do próprio ser.
Aqueles que desejam a iluminação, eu os aconselho que adquiram primeiro a virtude da humildade. E como se faz isso? Examinando a própria vida, reconhecendo seus erros. E se vocês se propuserem a examinar em detalhes todos os aspectos da sua vida, chegarão à conclusão de que não há motivos para nos envaidecermos. E chegará o momento em que adquirirão a virtude da humildade. Dessa forma, espero que vocês reflitam sobre todas essas coisas que se tornem humildes. Pergunta: Mestre, o que é a perda de fé? A perda da fé se deve à mentira, ao embuste, à farsa. Através de diferentes existências, o ser humano vem mentindo, tem sido farsante, embusteiro, acostumado a enganar, etc., criando eus da farsa, do embuste, do engano, da mentira, etc. Todos esses eus falseiam a mente, tornam-na falsa, mentirosa, e por ser assim, ela não pode ter fé. De maneira que, para nós adquirirmos fé, é necessário eliminar os eus da farsa, do embuste, da mentira, etc. Pergunta: Mestre, um eu qualquer pode se manifestar de diferentes formas? Qualquer eu tem 3 formas de expressão. No centro mental se expressa de uma forma, no coração, no centro emocional se expressa de outra maneira, e no centro motor instintivo sexual de outra maneira. Se quisermos conhecer o modus operandi de qualquer eu, temos de observá-lo cuidadosamente nos 3 centros. Dessa forma, podemos analisar melhor e compreendê-lo definitivamente, para que depois possamos reduzi-lo a pó cósmico com a ajuda do fogo flamígero da Divina Mãe Kundalini, através da nossa oração íntima, pedindo a ela, a Mãe Kundalini, ou a Mãe Divina, que é a mesma coisa, que nos ajude eliminando tal eu. É isso que é o que o mestre Samael fala sobre a eliminação do ego. Nós não temos, segundo ele, nós não temos força para eliminar o eu, né? Porque o ego está dividido em vários eus. Nós não temos força suficiente para eliminar um eu. E aí nós precisamos pedir uma ajuda para uma força superior. Essa força superior é a Divina Mãe Kundalini, também conhecida como a Mãe Divina. Com relação a isso, eu tenho minhas ressalvas, mas eu vou deixar para falar sobre isso em uma outra oportunidade. Pergunta: Mestre, um eu pulverizado pode voltar a ressurgir? O que nos diz Dante na sua Divina Comédia? Lembras de uma passagem onde um eu de um sujeito tal se transforma em pó, morre e logo depois, dentro das cinzas, brota novamente, mais vivo que antes. Assim como a ave fênix ressuscita entre as suas cinzas. Assim são os eus. Se permanecerem alerta e vigilante constantemente, como vigia em tempo de guerra, esses eus não ressuscitarão. Aqui eu vou dar um exemplo só para esclarecer isso. Por exemplo,
Eu tenho o eu da bebida. Eu esse eu ficava usando o meu corpo para consumir bebidas alcoólicas. Só que aí o que acontece? Eu peço à Mãe Divina, a Divina Mãe Kundalini, para esse eu ser eliminado em todos os 49 departamentos da mente. Aí eu vou compreendendo e a Mãe Divina vai eliminando nesses departamentos. Aí passa-se um tempo, uns anos, e eu volto a ingerir bebida alcoólica, porque estava numa comemoração e já viu, né? E o que acontece? Esse eu que foi eliminado, ele ressuscita. E aí nós voltamos a ter esse mesmo agregado psicológico que tinha sido eliminado. Então vai ser necessário uma próxima eliminação com a Mãe Divina, a Divina Mãe Kundalini, para eliminar novamente esse eu. Vamos continuar aqui. Pergunta, mestre, depois que morre um eu, nasce uma virtude. Ela também pode morrer? Resposta, sim, ela pode morrer se não cuidarmos dela. Pergunta, mestre, os deuses também caem? Vocês não lembram o que dizem as Sagradas Escrituras sobre a revolta dos anjos? Os anjos caíram, converteram-se em demônios, porque ressuscitaram neles os Zeus, porque violaram a lei e fornicaram. Está escrito que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, que naquele tempo eram gigantes, de forma que, vejam vocês, estou falando do eu que experimentei por mim mesmo, porque eu estive na revolta dos anjos. Então vejam aqui essa informação que ele falou, né? Como é importante. Eu experimentei por mim mesmo, porque eu estive na revolta dos anjos. Na época da antiga Lemúria, eu fui um lemur, como também fui um hiperbóreo, e conheci também pessoas da primeira raça protoplasmática. Na Lemúria, cometemos o erro. Muitos irmãos que tinham vivido em outros Mahavantaras, como eu, de tomar esposas quando isso nos era proibido. Essa foi a revolta dos anjos. E eu naturalmente meti os pés pelas mãos. E sofri muito na Lemúria. Vamos dar continuidade no próximo vídeo.